Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço onde o tempo não termina nesta vida. E onde a alma tem memória. Aqui, nós falamos sobre experiências que atravessam existências. Sobre dores que não começaram agora. E sobre encontros, sentimentos e desafios. Que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Nem tudo o que você sente nasceu neste corpo. Nem tudo o que você vive é acaso. Se você já sentiu que existe algo além do que os olhos veem, além do que te contaram, então este canal é para você. Há uma verdade central na visão espírita kardecista que precisa ser dita logo no início, antes de qualquer explicação mais longa. 30 anos após o desencarne não significam perda, distanciamento nem esquecimento, nem para quem partiu, nem para quem ficou. Pelo contrário, segundo o Espiritismo, esse tempo costuma indicar que o espírito já está consciente, adaptado à vida espiritual em processo ativo de aprendizado e amadurecimento. E isso muda completamente a forma de olhar para a ausência física de um pai. A doutrina espírita ensina que o tempo, como vivemos na Terra, não existe da mesma forma no plano espiritual. Anos aqui podem representar fases de aprendizado lá, sem a pressa, o desgaste ou a ansiedade que conhecemos. Por isso, quando falamos de um pai que desencarnou há 3 décadas, não estamos falando de alguém preso no passado, mas de um espírito que segue vivendo, pensando, sentindo e evoluindo. A relação entre pais e filhos, quando construída no afeto verdadeiro, não se dissolve com a morte, apenas muda de linguagem. É importante compreender que, para o Espiritismo, a morte não interrompe a consciência. O corpo físico é deixado para trás, mas o espírito preserva sua identidade, sua memória afetiva e seus vínculos. O que se transforma é o modo de existir e de se expressar. O pai continua sendo pai, ainda que não esteja mais presente fisicamente. Ele não perde a capacidade de amar, de acompanhar, de desejar o bem. O amor não é apagado, ele se reorganiza. Segundo os ensinamentos kardecistas, logo após o desencarne o espírito passa por um período chamado de perturbação. Esse tempo varia muito, dependendo do grau de apego à vida material, do equilíbrio emocional e da consciência moral de cada um. Pode durar pouco ou se estender por mais tempo. Porém, passadas décadas, como no caso que estamos analisando, essa fase já foi superada. O espírito se encontra lúcido, adaptado e plenamente consciente da sua nova condição. Nesse estágio, ele passa a ocupar-se de tarefas compatíveis com seu nível evolutivo. Alguns espíritos estudam, outros trabalham em atividades de auxílio, outros se preparam para futuras reencarnações. Nada disso significa afastamento da família. Ao contrário, os laços verdadeiros permanecem, ainda que não se expressem de forma visível. Muitas vezes, o silêncio espiritual não é ausência, mas respeito. Respeito ao caminho de quem ficou, às dores que ainda estão sendo elaboradas, a necessidade de seguir vivendo. É aqui que muitos se perguntam se ainda vale a pena acreditar nessa continuidade. Vale. E muito. Porque compreender isso ajuda a transformar a saudade. A saudade deixa de ser medo de perda definitiva e passa a ser memória viva, que aquece em vez de paralisar. E se essa reflexão já está fazendo sentido para você, aproveita esse momento para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque esse tipo de conteúdo só chega a mais pessoas quando encontra apoio de quem sente que ele toca algo verdadeiro. Outro ponto essencial é entender por que muitos pais desencarnados não se manifestam de forma clara. Segundo a visão espírita, isso não acontece por falta de amor, mas justamente por amor. Muitos espíritos evitam sinais ostensivos porque sabem que isso pode prender emocionalmente quem ficou, dificultando o equilíbrio e a continuidade da vida. O amor amadurecido ampara, mas não aprisiona. Ele acompanha em silêncio quando percebe que é isso que o outro precisa. A ausência de sinais, portanto, não deve ser interpretada como abandono. Muitas vezes, ela é proteção. O espírito compreende que a dor da separação precisa ser elaborada no tempo certo, sem choques emocionais desnecessários. Por isso, a melhor forma de manter esse vínculo não é pela cobrança espiritual, mas pela serenidade, pela prece simples e pela vida bem vivida aqui. Se esse primeiro trecho trouxe alguma clareza ou tocou algo dentro de você, escreve nos comentários como você lida hoje com a saudade. Ela dói, ela conforta ou ela aparece em silêncio. Compartilhar essa experiência pode ajudar outras pessoas que também vivem esse sentimento, e dividir esse conteúdo com alguém querido pode ser um gesto de cuidado que faz diferença. Quando se avança um pouco mais nessa compreensão, surge naturalmente a pergunta que quase todo filho faz em algum momento: onde está esse pai hoje e o que ele faz depois de tanto tempo? A visão espírita responde isso com muita sobriedade. Um espírito que já ultrapassou décadas no plano espiritual não está parado, nem preso à própria história.
Ele segue em movimento, aprendendo, servindo e se preparando para novas etapas. A vida espiritual, segundo o Espiritismo, é dinâmica, organizada e profundamente educativa. Após a fase inicial de adaptação, o espírito passa a integrar atividades compatíveis com sua condição moral e emocional. Alguns são encaminhados para colônias espirituais, onde recebem orientação e tratamento mais detalhado. Outros, já mais equilibrados, começam a colaborar em tarefas de auxílio, amparo e esclarecimento. Há ainda aqueles que se dedicam ao estudo das leis espirituais, buscando compreender melhor as próprias experiências passadas e os desafios futuros. Tudo isso faz parte de um processo contínuo de crescimento. É importante entender que esse crescimento não afasta o espírito da família. O vínculo afetivo verdadeiro não é rompido pelo trabalho espiritual. Ele apenas deixa de ser vivido de forma ansiosa ou dependente. O pai que desencarnou e amadureceu espiritualmente aprende a amar de um jeito mais sereno. Ele acompanha sem vigiar, ampara sem interferir, deseja o bem sem exigir presença constante. Esse amor mais amplo é, muitas vezes, confundido com distância, quando na verdade é respeito. Muitas pessoas se angustiam por não sentirem sinais claros dessa presença. Mas o Espiritismo ensina que a presença espiritual nem sempre se manifesta por sensações fortes, sonhos frequentes ou percepções visíveis. Na maioria das vezes, ela se expressa de maneira simples, uma intuição de cuidado, um pensamento de conforto que surge sem esforço, uma força inesperada em momentos difíceis. São manifestações sutis, que não tiram a liberdade de quem ficou nem criam dependência emocional. Também é comum surgir a dúvida sobre a reencarnação. Afinal, depois de 30 anos, esse pai já pode ter retornado à vida física? A resposta espírita é direta: pode, mas não necessariamente. Não existe prazo fixo para reencarnar. Alguns espíritos permanecem longos períodos no plano espiritual, enquanto outros retornam mais cedo, conforme suas necessidades de aprendizado, compromissos assumidos antes do nascimento e condições emocionais. O tempo espiritual não segue um relógio humano. Mesmo que esse pai já tenha reencarnado, isso não apaga o vínculo construído. O amor verdadeiro não depende da memória consciente. Ele fica registrado no espírito e se manifesta de outras formas, em outros tempos. O reencontro não deixa de existir, ele apenas muda de cenário. Às vezes acontece no plano espiritual, às vezes em uma nova encarnação, às vezes de forma silenciosa, sem reconhecimento imediato. O Espiritismo ensina que as almas que se amam sempre se reencontram, ainda que não percebam isso de imediato. É aqui que muitas pessoas começam a perceber algo importante. A saudade não é sinal de perda definitiva, mas de ligação viva. Quando a saudade vem acompanhada de lembranças boas, ela não indica sofrimento desequilibrado, mas amor em continuidade. Esse tipo de saudade não precisa ser combatido. Ela precisa ser compreendida e acolhida, para não se transformar em angústia. E se você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a organizar sentimentos e entender melhor o que vive, vale conferir se você já está inscrito no canal. Muita gente acompanha esses conteúdos, mas acaba esquecendo de se inscrever e ativar as notificações. Isso faz diferença para que mais vídeos como este continuem chegando até você sempre que um novo for publicado. Outro ponto que costuma trazer alívio é perceber que o silêncio espiritual não significa esquecimento. Muitas vezes, ele é um gesto de cuidado. Espíritos que amam profundamente evitam interferir de forma direta justamente para não intensificar a dor de quem ficou. Eles compreendem que a vida precisa continuar aqui, com experiências, escolhas e crescimento próprios. O amor amadurecido não exige provas constantes, ele confia. Essa compreensão ajuda a transformar a relação com a ausência. Em vez de esperar sinais, a pessoa passa a viver com mais serenidade, sabendo que o vínculo existe independentemente de manifestações visíveis. É nesse ponto que o Espiritismo convida a um amadurecimento emocional profundo, entender que o amor verdadeiro não precisa de confirmações constantes para existir. Ele permanece mesmo quando não é percebido pelos sentidos. Essa compreensão costuma aliviar muito o coração de quem sente saudade, porque tira o peso da expectativa e devolve liberdade de viver. Quando falamos de família espiritual, a doutrina espírita é muito clara ao afirmar que os laços mais fortes não são os de sangue, mas os de afinidade moral e afetiva. Pais e filhos que se amam verdadeiramente costumam se reencontrar ao longo de várias existências, assumindo papéis diferentes, mas mantendo a mesma essência de cuidado e proteção. Isso significa que o pai que hoje está no plano espiritual pode ter sido filho em outra vida, amigo em outra, e poderá voltar a ser pai novamente no futuro. A relação não se perde, ela se transforma. É nesse contexto que surge a pergunta sobre irmã que desencarnou há alguns anos.
Segundo a visão espírita, quando um espírito deixa o corpo físico, ele passa por um período de adaptação, que varia de acordo com seu estado emocional e moral. Depois dessa fase inicial, o reencontro com familiares desencarnados é algo comum, especialmente quando existe afeto verdadeiro. Se o pai já estava décadas no plano espiritual, é bastante coerente pensar que ele estivesse em condições de auxiliar no acolhimento da filha, oferecendo amparo e segurança naquele momento de transição. Esse reencontro, no entanto, não acontece como imaginamos aqui na Terra. Não há cenas dramáticas ou encontros cinematográficos. Ele se dá de forma natural, serena, muitas vezes silenciosa. O espírito recém-chegado vai sendo envolvido por cuidados, orientações e, aos poucos, reconhece presenças queridas que lhe trazem conforto. Para o espiritismo, isso é parte do processo de reorganização espiritual e não algo extraordinário ou raro. Muitas pessoas relatam sonhos em que quase encontram seus entes queridos, mas acordam antes do encontro acontecer. Segundo os ensinamentos espíritas, isso pode ter várias explicações. Em alguns casos, é apenas a memória afetiva se manifestando durante o sono. Em outros, pode haver uma leve expansão da consciência espiritual, interrompida por proteção, para evitar um impacto emocional maior ao despertar. O fato de o sonho não se completar não significa rejeição ou afastamento. Muitas vezes é exatamente o contrário, cuidado. Também é comum, especialmente no caso de irmãos, sentir a presença do outro de maneira sutil, associando traços, gestos ou expressões de pessoas desconhecidas à imagem de quem partiu. O Espiritismo explica isso como um fenômeno emocional, não como aparição espiritual. A imagem da pessoa amada permanece viva no campo afetivo, e a mente, ao reconhecer algo semelhante, faz essa associação automática. Isso não é sinal de perturbação nem de mediunidade descontrolada, desde que não gere medo, confusão ou perda de contato com a realidade. Quando essas lembranças vêm acompanhadas de paz e carinho, elas indicam que o vínculo está equilibrado. A saudade, nesse caso, não paralisa, ela aquece. É o amor encontrando uma forma diferente de se expressar. E quanto mais serenidade existe nesse sentimento, mais harmônica tende a ser a ligação espiritual entre quem ficou e quem partiu. Se esse trecho te ajudou a entender melhor essas experiências que muitas pessoas vivem em silêncio, vale compartilhar nos comentários se você já sentiu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso. Falar sobre essas vivências pode trazer alívio não só para você, mas para quem ainda guarda essas perguntas sem resposta. E compartilhar esse conteúdo com alguém querido pode ser um gesto simples, mas profundamente acolhedor. Quando a saudade deixa de ser acompanhada de medo e passa a caminhar ao lado das boas lembranças, algo muito importante acontece no campo espiritual e emocional: o vínculo se harmoniza. Segundo o espiritismo kardecista, a forma como sentimos influencia diretamente a qualidade da ligação entre os planos. Não porque o espírito que partiu esteja preso ao nosso sentimento, mas porque a sintonia se constrói pela vibração emocional. Saudade serena aproxima, saudade desesperada pesa. E essa diferença é essencial. Os ensinamentos espíritas mostram que espíritos que amaram verdadeiramente seus familiares não desejam vê-los paralisados na dor. Eles compreendem que a experiência terrena continua sendo necessária para o crescimento de quem ficou. Por isso, muitas vezes, o amparo espiritual se manifesta justamente como um incentivo silencioso à vida, à continuidade, à reconstrução de sentido. Isso não é frieza espiritual. É amor amadurecido. Há um equívoco comum que o espiritismo corrige com delicadeza: a ideia de que sentir menos dor significa amar menos. Na verdade, ocorre o oposto. Quando a dor se transforma em lembrança tranquila, o amor alcança um estágio mais elevado. Ele deixa de exigir presença física e passa a confiar na permanência do laço. É nesse ponto que o vínculo espiritual se torna mais leve, mais estável e mais verdadeiro. Muitos médiuns explicam que, quando o encarnado encontra esse equilíbrio, o espírito desencarnado também se sente fortalecido. Não porque dependa do outro para estar bem, mas porque percebe que o amor cumpriu seu papel educativo. A saudade continua existindo, mas já não causa perturbação. Ela se manifesta como um pensamento carinhoso, uma recordação inesperada, uma emoção breve que vem e vai sem desestruturar. É também nesse estágio que a pessoa começa a entender melhor o silêncio espiritual. O silêncio deixa de ser interpretado como ausência ou indiferença e passa a ser visto como respeito. Respeito ao tempo de quem vive, às escolhas que precisa fazer, às experiências que ainda precisa atravessar. O Espiritismo ensina que espíritos equilibrados não interferem desnecessariamente, porque sabem que cada encarnação tem seus próprios desafios. Outro ponto importante é compreender que o reencontro, embora certo em algum momento, não deve ser o centro da expectativa diária.
Viver esperando esse reencontro pode roubar o valor do presente. O Espiritismo convida a confiar no tempo divino, que não falha, mas também não se apressa. Enquanto isso, a vida continua oferecendo oportunidades de crescimento, de afeto e de aprendizado que também fazem parte do plano espiritual maior. Quando a saudade aparece de repente, a orientação espírita não é reprimi-la, mas acolhê-la com consciência. Sentir falta é natural. O que não é saudável é alimentar fantasias, expectativas de sinais ou interpretações forçadas. O amor verdadeiro não exige provas constantes. Ele se sustenta por si mesmo. Quanto mais simples e serena for a forma de lembrar, mais equilibrada será a ligação entre os planos. Nesse ponto da caminhada, muitas pessoas percebem que algo mudou dentro delas. A lembrança já não machuca como antes. O nome pode ser dito sem nó na garganta. A memória vem acompanhada de um sorriso discreto. Isso não significa esquecimento, mas integração. O Espiritismo vê esse processo como um sinal de maturidade espiritual e emocional, um passo importante na aceitação da continuidade da vida. Se esse trecho fez sentido para você, vale compartilhar nos comentários como a saudade se manifesta hoje no seu dia a dia. Ela vem em silêncio, em lembranças repentinas, em momentos específicos. Falar sobre isso ajuda outras pessoas que também vivem esse sentimento e ainda não conseguem nomeá-lo. E se esse conteúdo pode acolher alguém que você conhece, compartilhar é uma forma simples de estender esse cuidado. Chegando ao final dessa reflexão, o Espiritismo kardecista nos convida a guardar uma certeza serena. O amor verdadeiro não se perde, não se dissolve e não fica preso ao tempo. Ele atravessa a morte porque não depende do corpo, depende do vínculo construído. Pais continuam sendo pais. Irmãos continuam sendo irmãos. A separação é apenas de plano, não de sentimento. E quando há lembranças boas, o laço está em paz. Segundo a doutrina, não é a intensidade da dor que mede o amor, mas a qualidade do sentimento que permanece. A saudade que vem acompanhada de gratidão indica que a relação cumpriu seu papel educativo. Ela deixa marcas que fortalecem, não feridas que paralisam. Por isso, o Espiritismo não propõe esquecer, nem apagar memórias. Propõe lembrar sem sofrer, honrar sem se aprisionar, amar sem exigir provas. O reencontro existe como promessa natural da vida espiritual, mas não deve se transformar em expectativa ansiosa. Ele acontecerá quando for útil e possível para todos os envolvidos. Enquanto isso, a vida aqui segue oferecendo oportunidades de crescimento que também fazem parte do plano maior. Viver bem, cuidar de si, construir novos afetos e praticar o bem são formas legítimas de manter viva a ligação com quem partiu. Não há traição no seguir adiante, a fidelidade é ao que foi aprendido juntos. O silêncio espiritual, tantas vezes interpretado como ausência, ganha outro significado quando visto à luz do Espiritismo. Ele pode ser respeito, cuidado e proteção. Espíritos equilibrados compreendem que a melhor ajuda nem sempre é aparecer ou se manifestar, mas permitir que o outro caminhe com autonomia. O amor amadurecido confia no tempo e na capacidade de quem ficou de seguir vivendo. Quando a saudade aparece de repente, ela pode ser acolhida com simplicidade. Um pensamento de carinho, uma lembrança boa, uma prece curta. Nada de cobranças, nada de pedidos por sinais. A ligação se sustenta na serenidade. Quanto mais tranquila a lembrança, mais leve a sintonia. O Espiritismo ensina que a paz de um fortalece a paz do outro, mesmo em planos diferentes. É assim que a saudade se transforma em força interior. Ela lembra que houve amor, que houve cuidado, que houve vida compartilhada. Essa herança emocional permanece como um farol íntimo, iluminando decisões, sustentando valores e inspirando gestos de bondade. Nada disso se perde. Tudo isso segue vivo em quem permanece. Se este encerramento trouxe conforto, deixe nos comentários uma palavra que represente o que você sente hoje ao lembrar do seu pai e da sua irmã. Curtir e compartilhar este vídeo também pode alcançar alguém que precisa ouvir exatamente isso agora. Muitas pessoas assistem em silêncio. Uma interação simples ajuda essa mensagem a continuar chegando onde é necessária. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos.
Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, no Segredos de Vidas Passadas. MRRS